Vamos iniciar aqui a nossa escola bíblica dominical em oração, certo? Eu gostaria de pedir para o irmão Valdir nos conduzir em oração, agora que vamos dar início à nossa aula de escola bíblica dominical. Certo, vamos orar então, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, bendito és tu, Senhor que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de receber, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, primeiramente pela nossa salvação em Cristo Jesus, pelo perdão, Senhor, dos nossos pecados, por tua graça, Senhor, por tua misericórdia em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, também por mais este domingo, Senhor, abençoado, já começando, iniciando, Senhor, esta parte da manhã, Senhor. Aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, Te louvando, junto aqui, Senhor, os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela multidão, Senhor, de Tuas misericórdias em nossas vidas. Por essa graça, Senhor, de podermos estar aqui, Senhor, mesmo diante desta pandemia, a essas restrições, Senhor, presenciais, o Senhor nos concede também a internet, para que possamos estar aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, tendo uma certa comunhão, Senhor, com os irmãos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia em nossas vidas, por suprir, Senhor, todas as nossas necessidades, pelo ar que respiramos, pela água, pelo pão físico, Senhor. Queremos te agradecer também, Senhor, por termos Bíblias, Senhor, em nossas casas, por termos, Senhor, esse livre acesso ainda, Senhor, aqui neste país, Senhor, da pregação, da reunião, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que possamos valorizar, Senhor, isso aqui a cada dia, cada momento, Senhor. E que esta reunião aqui, Senhor, te peço que o Senhor conceda graça, sabedoria ao teu filho, o pastor Angelim. Amém, Que o Senhor. Senhor possa inclinar, Senhor, nossos corações, a tua palavra, nossas mentes, que possamos, Senhor, estar focados, Senhor, neste momento aqui, a tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui, que tudo isto aqui, Senhor, redunde em glória, em louvor e honra para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um bom dia a todos. Vocês sabem que nós temos um calendário na igreja de pregações e aulas na escola bíblica dominical. Então, normalmente eu prego 3 domingos no mês. O pastor Mário prega um domingo, né? E ocasionalmente a gente convida algum irmão que está se preparando para o pastorado, alguém que está concluindo o seminário, para também pregar no domingo. E quando o pastor Mário prega no domingo, quem dá aula de EBD aqui sou eu, certo? E aí o pastor Mário tem pregado sobre as marcas de uma igreja saudável, como ele vai fazer hoje à noite, se Deus quiser, sobre discipulado. E aqui, quando eu tenho trazido aqui a aula da EBD, eu tenho trabalhado esse livro aqui, ó, Teologia Bíblica Batista Reformada, né? Que é um livro de minha autoria. Nós já vimos aqui algumas coisas, né? Nós já vimos que a teologia bíblica ela se preocupa em estudar a respeito do enredo das Sagradas Escrituras, certo? Nós vimos então que a teologia bíblica procura compreender os 66 livros da Bíblia enquanto um livro só. Nós nos preocupamos em compreender a grande narrativa bíblica, que pode ser resumida em criação, queda, redenção e consumação, né? Então, aqui na teologia bíblica, a gente vai entender, por exemplo, o que significa cada parte, né, dessa grande história, como cada aliança que Deus fez contribui para esse grande enredo. Nós já falamos um pouco sobre a história dos batistas também, falamos um pouco já sobre um panorama das Sagradas Escrituras, nós fizemos um sobrevoo ali na Bíblia. Falei um pouco a respeito de alguns termos teológicos, né, que são termos
que a gente não encontra eles literalmente na Bíblia, mas eles podem expressar, eles expressam algo que está contido nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o termo trindade, né? Você não vai encontrar o termo trindade literalmente na Bíblia, mas é claro que quando você for ler a Bíblia, você vai perceber que, comparando a Escritura com a Escritura, o Deus da Bíblia é Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência e tripessoal. E aí eu falei para vocês que tem alguns termos que nós vamos trabalhar, termos teológicos, quando a gente vai lidar com a teologia bíblica. O primeiro deles que a gente viu na última vez foi o pacto de obras, né? Que diz respeito a uma aliança condicional feita por Deus com Adão no Éden, né? Na qual, se Adão obedecesse, ele viveria, ele poderia comer da árvore da vida, viver eternamente e receber os benefícios de sua obediência. E se ele desobedecesse, ele morreria com todas as implicações dessa morte, o aspecto físico, espiritual e eterno da morte. Então, é um pacto condicional, é um pacto de obras, porque dependia da obediência de Adão. Nós vimos alguns termos, por exemplo, cabeça federal, que diz respeito a um indivíduo que representa um grupo. Então, Adão ali representava a humanidade, né? Nós vimos aí alguns termos, além desses, lá no capítulo Pacto de Obras. Se você quiser, pode revisar lá. Então, aliança, que é um compromisso com sanções divinas entre um senhor e um servo. E hoje nós vamos avançar para este capítulo aqui, que é o capítulo de número 5, certo? Que diz respeito ao Pacto da Graça, certo? Aqui, ó. Pacto da Graça. Os irmãos estão conseguindo ver a minha tela bem? Então, a gente vai observar na teologia bíblica 3 grandes pactos aqui, ó. Pacto de obras, que é esse que eu já falei agora, que foi feito com Adão, um pacto condicional, que prometia, né, bênçãos caso obediência e maldições pela desobediência. Pacto da graça, que diz respeito ao desenvolvimento do plano redentor na história. É um pacto progressivamente revelado na história redentiva e formalmente concluído na nova aliança. Eu vou explicar isso com mais calma ao longo da aula. E o pacto da redenção, que diz respeito ao eterno acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da criação do mundo para a salvação de um povo eleito. Eu vou trabalhar hoje a respeito do pacto da graça. Quando eu trabalho esse assunto, meus irmãos, eu gosto de desenhar um gráfico, que eu sou muito visual, então eu acho que isso facilita o entendimento. Então, alguns dos irmãos, com certeza, já viram, porque eu já compartilhei com vocês, mas vão revisar esse gráfico que eu vou desenhar aqui no Paint. Deixa que eu digo. Vamos desligar o microfone, meus irmãos, para não sair o nosso áudio agora, só quando a gente for perguntar alguma coisa. Sem problema. Estão vendo aqui meu quadro branco? Vocês estão vendo meu quadro branco? Pastor, estamos vendo. Sim ou não? Sim. Sim, pastor. Maravilha. Então, aqui, ó, vou selecionar aqui esses 3 círculos. Aqui, eu vou fazer 3 círculos, ó. Cada um desses círculos representando um desses pactos que a gente vai encontrar nas Escrituras, ó. Olha aqui, ó. Primeiro, pacto de obras. Pacto de obras. O que é o pacto de obras? Como eu falei, é esse... Opa, selecionei muito. Ficou muito grande esse pacto de obras aqui, ó. Pacto de obras. Aqui, pronto. Pacto de obras, meus irmãos, como eu falei, é uma aliança o quê? Condicional. Obedece, é abençoado. Desobedece, é amaldiçoado. Vocês lembram do termo ali, por exemplo, no Éden? Deus disse, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Então, havia uma condição. E se eles comessem
árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam com todas as implicações dessa morte, o aspecto físico, espiritual e eterno, certo? Nós sabemos que Adão era o representante da humanidade. Então, pelo pecado de Adão, todos se tornaram pecadores, né? Porque ele é um indivíduo que representa um grupo, certo? O que é o outro pacto que eu falei para vocês? É o pacto da redenção. O pacto da redenção, meus irmãos, é um acordo feito entre as pessoas da Trindade, certo? Antes da fundação do mundo, para a salvação de um povo eleito na história. Eu queria que alguém abrisse comigo ali, vocês abrissem comigo João 17, por favor. Abram comigo João 17. João 17, aqui na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4. Jesus diz assim, ó: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me ao Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, esse é um dos versículos que descortina as janelas da eternidade para nós, né? Então, o Filho veio ao mundo para cumprir uma obra que foi dada pelo Pai, né? Então, esse acordo entre que o Pai enviou o Filho para executar a salvação de um povo eleito, ao qual o Espírito aplica essa salvação aos nossos corações, nós chamamos aqui na teologia de pacto da redenção. Esse acordo que foi feito antes da fundação do mundo, certo? E nós vimos, por exemplo, aqui, né, depois da queda dos primeiros pais, Adão e Eva, Deus, ele fez uma promessa lá em Gênesis 3,15. Aqui nós temos uma promessa. Alguém pode abrir e ler em voz alta para a gente, Gênesis 3,15? Por favor, quem abrir primeiro, leia em voz alta. No Senhor, desculpa, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aí em Gênesis 3,15, nós temos uma promessa a respeito de um descendente da mulher que iria ferir a cabeça da serpente, né? Seria a primeira promessa a respeito do Messias, do Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo, né? Então, é a primeira promessa a respeito de um pacto da graça, né? O pacto da graça, o que ele é? Ele é o pacto da redenção sendo executado na história, né? Então, como é que esse pacto, essa obra de salvação, ela foi executada na história? No Antigo Testamento, esse pacto da graça foi revelado como uma promessa, certo? Que foi se tornando cada vez mais clara ao longo da antiga aliança, aqui do Antigo Testamento. Aqui, ó. Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, né? Então, coloca aqui a Antiga Aliança. Vou colocar o Antigo Testamento, tá? Pronto. E na Nova Aliança, o Novo Testamento, ele é estabelecido, certo? Então, promessa e cumprimento, promessa e estabelecimento. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, esse pacto da graça, né, que diz respeito a esse acordo redentor de Deus acontecendo agora na história, ele é prometido desde os primeiros pais, né? Então, desde ali de Adão e Eva, quando o Senhor fala aqui com a serpente a respeito desse descendente da mulher que viria, essa é a primeira promessa a respeito desse Salvador, que é Cristo, desse pacto de graça, né? Que para nós seria um
a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas um acordo, um pacto que para nós é incondicional, que nós recebemos pela graça, porque quem cumpre essas condições é Cristo. E ao longo do Antigo Testamento, como eu falei, essa promessa aqui, ela se desenvolve. Então Deus ele faz várias alianças com os seres humanos, Deus faz várias alianças ao longo do Antigo Testamento. Nós vamos ver vários personagens no Antigo Testamento que, de alguma maneira, eles também apontam para o Senhor Jesus Cristo que viria. Nós vamos ver sombras, né, que apontavam para a substância que é encontrada em Cristo, né? Nós vamos ver tipos, sinais, promessas, ou seja, todo o Antigo Testamento ele é como uma grande seta que aponta para a chegada do Messias. Se você abrir comigo, por favor, abra comigo Lucas. A gente já leu esse versículo algumas vezes, mas só para ficar bem claro aqui, didático, nós vamos observar que Lucas, quando Jesus ressurreto, ele está ali no caminho de Emaús, ele fala aos seus discípulos o seguinte, vamos observar aqui, Lucas capítulo 24, verso 27, diz assim: e começando por Moisés, ou seja, Moisés que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E lá no versículo 44 diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, toda a Escritura, meus irmãos, o Antigo Testamento promete o Cristo que viria. O Novo Testamento testifica que ele veio. Então, todas as Escrituras do Antigo Testamento, elas falavam a respeito desse Messias. Como eu falei, através de promessas, sombras, tipos, alianças que Deus fez com aquele povo, certo? E a gente vai observar isso de diversas maneiras. Por exemplo, quando a gente vai observar aqui que Deus, né, criou um ser humano, primeiro Adão pecou, né? E aí o salário do pecado é a morte, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Nós vamos ver, por exemplo, a consequência da queda na humanidade, Caim ali matando Abel, depois a descendência de Caim sendo perversa, ele vai ter um descendente chamado Lameque, que também vai ser assassino, polígamo, né? Bígamo. Nós vamos ver, por exemplo, que no capítulo 6, né, o Senhor vai observar o desígnio do coração humano e vai ver como é continuamente mal. E o Senhor vai enviar um dilúvio, certo? E para que essa promessa pudesse se desenvolver, para que a descendência pudesse, né, continuar até a chegada do descendente que é Cristo, o Senhor preserva, então, sempre um remanescente, sempre uma semente. Ele preserva, então, Noé e a sua descendência e a sua família ali numa arca, né? A arca de Noé. E quando Noé sai da arca, ele faz um altar para adorar a Deus. Deus faz uma aliança com Noé, na qual o Senhor afirma que não destruiria mais, né, a terra com o dilúvio. O Senhor, então, coloca um arco no céu para ser o sinal dessa aliança, certo? E essa promessa agora vai ter condições físicas de continuar até a chegada. Ela traz uma estabilidade física para o desenvolvimento dessa promessa, certo? Mas nós sabemos que Noé ainda não era o Messias, né? Nós sabemos que todos os servos de Deus do passado eles cometeram também os seus pecados. Nenhum deles é como o nosso Senhor Jesus Cristo. Noé vai, planta uma vinha, se embriaga, já vai dormir nu, aí o seu filho vai lá, zomba do pai. A gente conhece a história, né? E mesmo depois do dilúvio, o pecado ainda está lá. O problema não foi resolvido ainda, né? Ainda precisa, né, desse descendente que vai vir, esse prometido. E a gente vê a rebelião do coração humano constantemente.
O Senhor ele falou para eles se multiplicarem e encherem a terra. O que que eles vão fazer? Vão querer fazer uma torre que vai até o céu para tornar célebre o próprio nome deles, né? A Torre de Babel. E aí o Senhor confunde as línguas e aí eles vão se espalhar, né, pela terra. E posteriormente, meus irmãos, de Ur dos Caldeus, o Senhor chama Abraão, com quem Deus faz também aliança, certo? A aliança abraâmica, quando a gente for estudar ela mais para frente, nós vamos ver que ela tem uma dicotomia, né? Ela tem aspectos da aliança abraâmica que vão se desenvolver, né, na antiga aliança, na nação de Israel, e aspectos da aliança abraâmica que vão se desenvolver na nova aliança, certo? Por isso que a gente vai observar nas Escrituras muito a respeito dos descendentes, nem todo aquele... Vamos observar rapidinho aqui, só para eu pontuar esse detalhe, que vai ser algo importante para a gente entender mais para frente. Ele vai falar aqui, ó, por exemplo, verso 7 do capítulo 9 de Romanos, diz assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então a gente vai observar ali, Abraão, aconteceu aquela situação, né, que ele tinha uma promessa dele ter um descendente, né, e seria Isaque. Abraão já velho tinha essa promessa, e nós sabemos que Sara tentou dar uma ajudinha ali, né, colocou ele para coabitar com a sua serva, com Agar, mas não nasceu Isaque, nasceu Ismael, né? Então, posteriormente, foi que, de fato, ele já na idade avançada, Sara engravidou e nasceu Isaque, né? Então, Isaque era o filho da promessa. Então, tem essa dicotomia aí na aliança abraâmica, né? Por conta disso, e a gente vai observar isso também lá em Gálatas, no capítulo 4, quando o apóstolo Paulo vai mostrar ali a respeito das duas mulheres de Abraão representando duas alianças, ali Agar representando a antiga aliança e Sara representando a nova aliança. A gente vai observar uma alegoria feita pelo apóstolo Paulo ali. Mas o ponto é que Deus fez aliança com Abraão e prometeu, né, a Abraão que, por meio da sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas, né? Então ele prometeu uma nação, dele seriam grandes nações, dele, né, seria uma bênção, etc. E o sinal dessa aliança com Abraão era a circuncisão, certo? E por meio da descendência física de Abraão, posteriormente, Deus faria uma aliança com a nação de Israel, mediada por Moisés, certo? Então, o Senhor, né, faz aliança ali com a nação de Israel, a antiga aliança, certo? Que era uma aliança também condicional. Se aquele povo obedecesse a Deus, eles seriam abençoados. Se eles desobedecessem a Deus, eles seriam amaldiçoados, né? Era uma aliança, né, que era tipológica, ela apontava também para a nova aliança de diversas formas ali, através todo aquele sistema cerimonial, sacrificial, né? Tinha os sacrifícios, os cordeiros, desde, por exemplo, do Êxodo, o cordeiro pascal, né? Que o sangue do cordeiro era passado no umbral das portas e o anjo da morte não atingiu ali os primogênitos do Egito. Paulo vai chamar Cristo de nosso cordeiro pascal. Todo o sistema sacrificial ali, cerimonial no Antigo Testamento, o tabernáculo, o Santo dos Santos, que tinha todo aquele sistema, né, de que no Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, com as tábuas da lei, só o sumo sacerdote poderia ir lá, não sem sangue. Então, todo esse sistema apontava tipologicamente para o sacrifício de Cristo, mostrando que quebrar a lei é coisa séria, né, que isso exige derramamento de sangue, que é necessário um sacrifício que seja feito, que é necessário alguém para interceder entre Deus e os homens. Então, tudo isso Deus está utilizando elementos visíveis, palpáveis, para ensinar, a prefigurar esse sacrifício perfeito que viria do nosso Jesus Cristo, né, que oferece um sacrifício de uma vez por todas, que é o nosso sumo sacerdote perfeito, e não entra simplesmente no Santo dos Santos, mas entra à destra de Deus, né, de uma vez por todas, e na cruz ele pagou o preço por todos os nossos pecados, intercede por nós, está à destra de Deus agora. Então, todo esse sistema
né, do Levítico também apontava tipologicamente. Essa aliança, a antiga aliança, também preservava a linhagem do Messias. Então, eles tinham restrições de se relacionar com pessoas de outras nações, né? Eles guardavam ali uma genealogia, isso preservava aí também a linhagem do Messias até a chegada dele, né, no Novo Testamento, certo? Então, a antiga aliança tinha alguns propósitos, como eu falei para vocês, né? Ela preservava a linhagem do Messias, apontava tipologicamente para ele, né? E prefigurava aí a chegada do nosso Salvador. E a lei também colocava todo o ser humano debaixo do pecado, mostrava, por exemplo, quando Moisés recebeu ali as 2 tábuas da lei, isso não quer dizer que não existia lei antes, certo? Só um parêntese aqui. Mas essa lei moral, como o pastor Mário já até trabalhou ali em Romanos 2, ela sempre, né, regeu os seres humanos, desde o primeiro ser humano criado. Agora, nas tábuas da lei, ela é impressa, ela é codificada. Então, a lei, ela expõe, olha, é isso aqui. Quando vocês quebram esses mandamentos, vocês estão pecando contra Deus. Então, isso fica ainda mais expresso, né? Já era algo que o ser humano, né, que o ser humano já nasce, né, por ter uma lei gravada dentro de si, uma consciência, mas agora isso se torna mais expresso ainda quando ela é entregue em tábuas de pedra escrito pelo próprio dedo de Deus, certo? E posteriormente, meus irmãos, Deus faz uma aliança com Davi, né? Já passou aqui agora o tempo dos juízes, a gente já está aqui na monarquia. Deus faz uma aliança com Davi e Deus promete a Davi que um descendente dele ia herdar o trono para sempre. E nós sabemos que esse descendente seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Não seria somente Salomão, né? A gente sabe que Salomão vacilou, logo depois dele o reino foi dividido, que de fato o filho de Davi, o descendente de Davi, que herdaria o seu trono, seria nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, para nós observarmos aqui como todo o Antigo Testamento ele fala a respeito de Jesus. Então, em Romanos 5, nós vamos ver que pelo pecado de aqui Adão, né, que esse primeiro Adão, todos se tornaram pecadores, mas pela justiça de muitos, né, seriam justificados. Então, Jesus Cristo é o segundo Adão. Assim como o primeiro Adão caiu, né, o segundo Adão venceu, né? O primeiro Adão foi tentado ali no jardim e pecou. O segundo Adão foi tentado no deserto e venceu. O primeiro Adão, por conta da queda dele, todos os seres humanos se tornaram pecadores, e por conta do segundo Adão, todos aqueles que estão na sua aliança, que fazem parte do seu povo, são salvos, são justificados, né? Então, a gente vai observar esses 2 cabeças federais, 2 indivíduos que representam um grupo. Ou alguém está em Adão, tentando se salvar por meio da sua obediência às leis de Deus e não vai conseguir. Ou alguém está em Cristo, confiando na obediência de Cristo e obedecendo por amor. Então, em Cristo nós somos salvos. Então, ele é o cabeça da igreja, ele é o nosso representante, né? Então, ou alguém está em Adão, só nasceu fisicamente, já nasce em Adão, ou alguém nasceu de novo e está em Cristo. Então, Cristo é o segundo Adão, a gente vai observar isso nas Escrituras. É interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo falou o seguinte, ó, como foi nos dias de Noé, vai ser na segunda vinda dele, né? As pessoas compravam, vendiam, se davam em casamento, e chegou o dilúvio e foram pegos de surpresa. Então, assim também na segunda vinda de Cristo, a gente anuncia o Evangelho, muita gente não crê, Jesus Cristo vai voltar e muita gente vai ser pega de surpresa naquele grande dia, né? Mas o seu povo vai ser como aqueles que estavam na arca e foram poupados do juízo. O descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações seriam abençoadas, esse descendente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso a gente pode ver com mais clareza no texto de Gálatas, aqui no capítulo 3, vamos observar Gálatas 3,16, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes como falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Então, Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, certo? E se nós estamos em Cristo, a gente vai observar aqui no capítulo 4, né?
Se nós estamos em Cristo, nós herdamos essas promessas feitas a Abraão, como a gente vê aqui no capítulo 4, no capítulo 3, aqui no versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então, nós sabemos que Cristo Jesus é o Cordeiro, por exemplo, também, de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo aquele sistema apontava para o seu sacrifício. Ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é o profeta perfeito, né? Ele é quem obedece perfeitamente todas as exigências divinas no nosso lugar, né? Então, ele aqui é quem cumpre perfeitamente a lei de Deus, ele é que se entrega como um sacrifício perfeito, né? De maneira que nenhum de nós conseguiria. E, por fim, ele é também, meus irmãos, o rei descendente de Davi, que se assentou no trono, que se assentaria no trono. Isso a gente vê lá em Atos capítulo 2. Isso fica claro. E aqui vocês observam esse padrão, que eu estou observando sempre o Novo Testamento explicando o Antigo, certo? Então vamos observar aqui, Atos capítulo 2. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou de que todos nós somos testemunhas. Então, quando ele falou aquela promessa a respeito de Davi, de que um dos seus descendentes se assentaria no trono, ele dizia a respeito, essa promessa está lá em 2 Samuel 7,13, dizia a respeito à ressurreição de Cristo, né? Então, a gente percebe aqui que todo o Antigo Testamento estava apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Então, isso aqui tem que ficar muito claro para nós. Então, no Antigo Testamento, né, o Cristo aqui o Antigo Testamento promete o Cristo que viria, o Novo Testamento testifica que ele veio. Então, esse a grande história das Escrituras, ela se desenvolve dessa maneira aqui até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu só tenho alguns segundos, eu vou concluir esse período da aula e a gente vai eu vou enviar um novo link e a gente continua na parte 2, certo? Vamos lá. Tudo bem? Vocês entenderam?